uma passagem no capítulo 12 de Hebreus. Estas palavras e esta expressão, ainda uma vez mais, significam a remoção de todas aquelas coisas que são abaladas, como coisas que foram feitas, para que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Portanto, nós que recebemos um reino que não pode ser movido, retenhamos a graça, pela qual possamos servir a Deus de modo aceitável, com reverência e temor piedoso. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Desde que estivemos aqui nos anos 50 e depois nos 60, as coisas mudaram. Perguntei a Joe Aldrich há pouco. Eu disse, vocês ainda têm bondes aqui? Parece que vi um desde que cheguei. E ele respondeu sim, acabaram de instalá-los. E pensei, bem, essa é a primeira cidade em muito tempo onde vejo bondes. A última que me lembro foi em Bucareste. Lá tinham bondes, e isso me levou de volta à minha infância, na minha cidade natal, Charlotte, na Carolina do Norte, onde também tínhamos bondes. Mas muitas coisas mudaram desde que estivemos aqui, e nós, que somos cidadãos mais velhos, podemos realmente ver essas mudanças em Portland. Coisas que vocês, mais jovens, consideram normais. Nós nascemos antes da televisão, antes dos alimentos congelados, antes dos antibióticos, antes das meias de nylon, antes da Xerox e dos cartões de crédito. Para nós, compartilhamento de tempo significava passar tempo juntos e não computadores. E software nem era uma palavra. Nascemos antes das meias calças e roupas que secam rápido, antes das máquinas de fazer gelo e das lava-louças, antes dos Cheerios, do café instantâneo e de qualquer coisa descafeinada. Leite e McDonald's eram desconhecidos, e não sei como sobrevivemos se tivéssemos que explicar CIA, VCR, UFO, ERA, NFL ou JFK. Teríamos dito que era sopa de letrinhas. Quando você pensa em como o mundo mudou e nos ajustes que tivemos que fazer, percebe que os idosos de hoje são um grupo muito resistente, porque passamos por tudo isso. Houve grandes mudanças políticas. Na Hungria, estivemos no Estádio do Povo há cerca de 3 ou 4 anos e tivemos a maior multidão da história do local para ouvir o Evangelho. 115 mil pessoas em um único culto. Na África do Sul, nunca imaginaríamos um culto integrado naquela época. Só fomos até lá depois que garantiram que poderíamos realizar um culto integrado. E podemos mostrar em filmes os jornais com manchetes dizendo: Billy Graham diz que o apartheid é pecado. Além disso, houve calamidades geofísicas e ecológicas gigantescas pelo mundo. Li a coluna Earth Week do último domingo no jornal The Oregonian, que fazia um diário de alguns dos acontecimentos no planeta na semana passada. Falava de tempestades tropicais como o pior furacão que atingiu o Havaí neste século. Também relatava os danos causados pelo furacão Andrew na Flórida. A casa de Norman Mitski, que está na nossa equipe, parecia ter sido arrancada por uma mão gigante que simplesmente levou tudo embora. Fomos para Homestead, no sul da Flórida, e meu filho, que está aqui esta noite, Franklin Graham, tem uma organização chamada Samaritan's Purse. Quando chegamos lá, eles já haviam colocado 10 trailers no local. Que devastação aquilo foi! Você não pode imaginar o que aconteceu no sul da Flórida. Algo que a televisão não consegue mostrar. Stephen Nelson, meu neto, passou todo o seu tempo lá trabalhando, distribuindo água, pão e outros itens. Ele viu no topo de um telhado uma frase que alguém havia escrito: "Tudo bem, Deus, você chamou nossa atenção. E agora?" O jornal continuava mencionando o tufão Sibyl, as tempestades tropicais Payne e Roslyn.
Inundações de monções arrasaram vilarejos inteiros no norte da Índia e no Paquistão, matando milhares de pessoas. Houve terremotos no Zaire e na Nicarágua, além de tremores menores em várias outras partes do mundo. E tudo isso saiu apenas em um jornal. Além disso, há as mudanças ambientais, como a queda repentina nos níveis de ozônio protetor sobre a Antártida, mencionada na coluna, o que pode sinalizar danos graves. Eu poderia continuar falando sem parar, e isso foi apenas o que saiu no jornal da semana passada. Estamos vivendo em um mundo que muda constantemente e se torna cada vez mais perigoso. Esse é o ponto que quero destacar. Não está melhorando. Você tem um propósito em sua vida? Sua vida tem significado? Ou ela está se desmoronando, caindo aos pedaços? A grande questão de hoje é: qual é o significado? 50 anos atrás, quando comecei a pregar, a questão filosófica era: o que é a verdade? Hoje a pergunta é: qual é o ponto? A Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Seu coração. Meu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem acreditaria que depois de uma tempestade como o furacão Andrew atingir Miami e o sul da Flórida, haveria saqueadores se aproveitando da situação? Li um artigo no Charlotte Observer na semana passada, dizendo que os casos de violência doméstica estão disparando no sul da Flórida após o furacão. Nós não conhecemos nossos próprios corações. Não sabemos o que acontecerá até que algo realmente aconteça. André Malraux, o grande filósofo da França, escreveu: o universo é indiferente. Quem o criou? Por que estamos aqui neste insignificante monte de lama, girando no espaço infinito? Ele disse: eu não tenho a menor ideia. E muitas pessoas têm essa mesma postura. Albert Camus, que foi o grande filósofo citado por todos há alguns anos, disse: o homem não pode viver sem significado. Você está tentando viver sem significado na sua vida? Agora, aqui estão algumas das coisas que os filósofos dizem que as pessoas pensam quando estão sozinhas. Quando você está sozinho, aqui está o que muitas pessoas que estão aqui esta noite pensam. Primeiro você pensa: bem, eu tenho que sofrer. Talvez agora ou em breve. Eu preciso lutar para sobreviver, para pagar as contas. Preciso lutar no meu casamento, com minha namorada ou meu namorado, porque parece que as coisas estão dando errado. Preciso lutar para tirar boas notas na escola. Estou à mercê do acaso. Sinto culpa o tempo todo, mas nem sei do que me sinto culpado. Quando estou sozinho, faço a pergunta: quem sou eu? Eu sei que vou morrer e tenho medo de morrer. Eu não quero morrer, mas sei que terei que morrer. Todas as pessoas nesta audiência daqui a 75 anos estarão mortas. Recentemente, um cientista fez a seguinte pergunta na televisão: quem criou a Terra? Por que ela está aqui? Qual é o seu futuro? Temos a resposta? Nós simplesmente não sabemos. Então ele disse algo interessante. Talvez todos nós tenhamos que revisitar os relatos bíblicos. E é exatamente isso que muitos ateus estão fazendo hoje. Eles estão revisitando os relatos bíblicos. A primeira vez que conheci o Sr. Yeltsin no Kremlin, conversei com ele, e ele me disse que havia sido ateu, mas disse: eu não sou mais ateu. Passei a acreditar que existe algo além desta vida, algo maior do que nós. E ele continuou: comecei a voltar para a igreja. Meus netos estão usando cruzes no pescoço, e isso me deixa feliz. Isso foi há alguns anos antes do golpe. Thomas Stearns Eliot escreveu certa vez:
Onde está a sabedoria?